Eu vou explicar então, a partir do livro de Anatomia e Fisiologia Clínica para a Medicina Veterinária, como é a ação da acupuntura no organismo dos animais mamíferos, que é muito semelhante à condução também do estímulo de acupuntura nos humanos. Bom, então vocês estão vendo aqui, né, um cão, tá? Aqui o cérebro, aqui desce a medula espinhal e aqui um nervo, né, representativo para representar aqui a transmissão do impulso nervoso, da fibra nervosa sensorial, até culminar com a transdução, que é a conversão do impulso nervoso para o local ali que o animal sente a dor, tem a sensibilidade, tá? Então sempre lembrem dessa figura, aqui o cérebro e descendo a medula espinhal, para a gente partir para a próxima figura. Então, no caso aqui, nós temos nos nossos braços, na musculatura esquelética, nas nossas pernas, na musculatura lisa, que são os órgãos internos, nós temos feixes nervosos para inervar, né, para fazer com que o músculo se movimente. Todos os músculos do corpo, tanto a musculatura esquelética, que é dos membros, a musculatura que reveste os nossos ossos, quanto a musculatura lisa, que é a musculatura interna dos órgãos. Então, para os órgãos funcionarem e os músculos funcionarem, nós temos nervos que transmitem, o cérebro transmite os impulsos nervosos para esses nervos darem choquinhos na musculatura esquelética e lisa dos órgãos internos para essas estruturas funcionarem. No caso, então, daquele cão que a gente estava vendo representativo lá no desenho, agora a gente está vendo aqui, ó, o cérebro, o tronco encefálico, composto pela ponte medula, e a medula espinhal, tá? A medula espinhal que é aqui, ó, o pescoço, a cervical, as vértebras cervicais, o tórax aqui, as vértebras torácicas, a lombar, a coluna lombar e a sacral, que aí depois a gente tem o rabo, tá? Então aqui é a representatividade da coluna e aqui a representatividade dos nervos, tá? Que saem lateralmente, tanto na parte direita e esquerda, né? Bilateralmente. Esses nervos aqui que vão, ó, se ramificar. Temos várias ramificações, essa daqui, ó. Essa daqui tá representando todas as outras. Esses nervos se ramificam para inervar os órgãos e a musculatura, ou seja, a musculatura esquelética e a musculatura lisa dos órgãos. Transmitindo, então, os impulsos nervosos do cérebro para o corpo funcionar. Visto isso, então, de um outro ângulo, ó, aqui, como se tivesse a cabeça do cão, né, do animal, da pessoa, enfim. E aqui, ó, desce, ó, do cérebro os impulsos nervosos e essa representatividade aqui é dos nervos, ó, que vão inervar ali, ó, os olhos, que vão inervar o coração, ó, aqui é a cervical, aqui já é a torácica, ó, T1, ó, T12, T13, ó, T1, T2, vai inervar o coração, ó, aqui tá a representatividade dos nervos, vai inervar os pulmões e os brônquios, o fígado, ó, o estômago, o intestino, e aqui, ó, onde os animais têm muito problema também, ó, entre T13 e L1, ó, inerva a bexiga, tá vendo? Os esfíncteres da bexiga. E não inerva só o que tá aqui, né, que é inerva o rim. Claro, isso daqui é um desenho representativo, mas tem a inervação toda aqui de todas as estruturas orgânicas, tanto musculatura esquelética quanto a lisa, tá? Então, quando a gente tem alguma compressão, alguma discopatia é alguma doença no disco, né, vertebral, alguma compressão, algum edema, esses nervos aqui vão ser afetados, porque eles vão estar comprimidos também. E no caso, não só a musculatura esquelética está comprometida, como
por exemplo, o animal para de andar, como também, ó, como as ramificações são semelhantes, a musculatura lisa, os órgãos internos, que a gente não vê, mas que estão ali dentro, também estão comprometidos. Então, o mais importante é isso, é pensar que a gente vê, coitadinho do animal, ele tá sem andar, mas isso não confere menos saúde para o animal, porque nós temos tantas pessoas aí tetraplégicas e paraplégicas tão mais proativas do que pessoas ditas, né, normais, enfim, que têm os movimentos dos braços, das pernas. Então, não andar não significa não ter saúde, não. Agora, a questão que a gente tem que sempre pensar, o que a gente não está vendo, é que os órgãos internos também não estão sendo inervados de maneira eficiente. Aí é que vem o déficit da saúde. Por quê? Porque se os órgãos internos, que são vitais, não estão sendo inervados de maneira adequada, nós podemos ter várias outras patologias que a gente não está vendo decorrentes dessa má inervação dos órgãos internos pela discopatia ali que aconteceu. Por exemplo, nós temos aí vários casos, né, de animais, no caso, que a gente continua a fazer acupuntura pela questão da constipação, do déficit da inervação do intestino. Então, da constipação, o cocô fica dentro do organismo, porque diminui o peristaltismo intestinal. E isso é muito preocupante, porque o cocô, né, as fezes, são uma toxina. E elas não podem permanecer por muito tempo dentro do intestino. E também no caso da bexiga, que a gente tem muitos animais aí acamados, né, ou que tem uma discopatia, que continuam também a fazer acupuntura pelo fato de estar com cistite recorrente, devido à diminuição da inervação dos esfíncteres ali da bexiga, da uretra, enfim, da parte urinária, e causando uma retenção nesse xixi, né, nessa urina. Acaba que, por sua vez, a ureia, né, componente principal da urina, e a amônia dão patologias de toxinas também, toxicidade para o organismo, que a amônia pode dar até um sintoma neurológico, uma síndrome neurológica. E no caso aqui, né, a constipação e a retenção urinária, enfim, pode dar uma sepse, uma infecção generalizada, pode estourar a bexiga, enfim. E isso é o mais preocupante, que a gente tem em muitos casos, quando a gente tem constipação do animal e quando a gente tem retenção urinária, né? Porque é uma coleção de micro-organismos, né? E além da substância do xixi e do cocô, são tóxicas para o organismo, tanto é que elas têm que ser excretadas, né? De tempos em tempos. Aqui nessa figura nós podemos visualizar de uma maneira mais detalhada, tá? Aqui a coluna é o corte transversal da coluna. Aqui, tá? Aqui tá a coluna, tá? Aí nós vamos naquela figura, um corte aqui, ó. O corte aqui. E a vista, ó, a coluna tá aqui, todas as vértebras. A vista assim, dessa forma, transversal. Tá? Aquela vista transversal. Então, nós podemos ver aqui, ó. Aqui, ó, é o canal central, tá? Ó. Aqui, ó, é o corno dorsal da medula. Esse rosa aqui é a medula, tá? E aqui, ó, a substância branca, tá? E aqui onde saem, ó, as raízes, ó, nervosas ventrais e dorsais. Ventrais é que estão viradas para nossa barriga, né? Em direção ao nosso, viradas para nossa barriga. E dorsais é que estão lá nas nossas costas. E aqui, né, que a gente chama aqui de nervo espinhal, que passam os impulsos nervosos, descendo do cérebro e voltando para o cérebro. Então, o que a gente faz com a acupuntura?
Não, no caso, mas antes disso, ó, quando a coluna aqui está desajustada, desalinhada ou tem um inchaço aqui, uma discopatia no caso, ó, há a compressão dessas estruturas aqui, ó, da raiz nervosa, ventral, dorsal, enfim, do nervo espinhal. E aí que acontece a inervação deficiente dos órgãos internos e da musculatura esquelética. Então, tá aqui, né? Aí a coluna desce, tá o cérebro, desce aqui a cervical, a torácica, a lombar e aquelas raízes nervosas, né? Que vão inervar vários órgãos internos e a musculatura lisa. Nós temos fibras nervosas livres pela musculatura. Essas fibras nervosas livres são os pontos de acupuntura. Então, quando a gente punciona, sabendo ali a anatomia, os pontos de acupuntura, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um feedback negativo, um estímulo nessas fibras nervosas livres e um feedback negativo para que essas fibras nervosas livres conduzam um estímulo que volta ao cérebro pela coluna, da mesma forma que ele vem, ele volta, e a gente regula tanto essa parte dos nervos, que estão, por exemplo, sendo comprimidos na coluna, quanto nós regulamos e treinamos o cérebro para quê? Nós treinamos o cérebro para secretar substâncias que nós temos endogenamente. Ou seja, que nós temos dentro do nosso organismo como substâncias anti-inflamatórias para diminuir a inflamação, porque quando tem algum edema aqui, nessa estrutura da coluna, ou um edema em algum membro, a acupuntura tem essa ação anti-inflamatória. O edema produz uma inflamação. Então a gente vai treinar o organismo a secretar substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, que diminuem a dor, substâncias imunomodulatórias, que aumentam a imunidade, substâncias relaxantes, e a gente vai promover também com a acupuntura, puncionando essas fibras nervosas livres em locais pré-determinados, nós vamos também regular esse fluxo de eletricidade que os nervos carregam eletricidade. Então, com a acupuntura, a gente também vai fazer a ação reabilitante, que é melhorar, como se fosse, entre aspas, um termo bem chulo, desentupir, melhorar a condução nervosa dos nervos ao cérebro, do cérebro ao nervo. Então, essa é a ação da acupuntura. Estimular as fibras nervosas livres para que treinemos o cérebro a secretar substâncias que nós temos dentro de nós, substâncias endógenas. 5 benefícios: anti-inflamatório, analgésico, imunomodulatório, relaxante e reabilitante, que a gente vai fazer essa condução se normalizar do fluxo dos nervos. A questão anti-inflamatória é muito importante, por quê? Porque o edema gera dor, calor, que é o aumento do aporte sanguíneo, rubor, gera inflamação. Então, a inflamação, que é o edema, vai causar a inflamação, que aí vai comprimir os nervos. Então, a acupuntura, diminuindo esse edema e reduzindo, tratando esse edema, o fluxo nervoso elétrico aferente e eferente, ou seja, que vai e que volta do cérebro para inervar a musculatura esquelética e a musculatura lisa, vai ser normalizado. Essa é a ação da acupuntura. A acupuntura é cientificamente comprovada, ela é um tratamento, não é um efeito paliativo igual o medicamento, que acaba tendo efeitos colaterais, Os medicamentos são drogas e acabam por sobrecarregar o fígado e o rim, podendo dar até uma cirrose hepática, medicamentosa, e uma insuficiência renal, porque o medicamento, ele é sintomático, ele diminui os sintomas, mas tem vários efeitos colaterais, então ele não trata. Agora, a acupuntura é um tratamento, ela não tem efeitos colaterais
e ela regula o fluxo dos nervos, bem como o fluxo sanguíneo, e promove normalmente esses 5 benefícios: anti-inflamatório, analgésico, aumento da imunidade, relaxante e reabilitante. Num próximo vídeo eu explico para vocês, as interleucinas são substâncias imunomodulatórias que nós treinamos o cérebro a secretar. Enfim, a noradrenalina, a serotonina são, por exemplo, substâncias relaxantes que nós estimulamos com a acupuntura o cérebro secretar, o organismo secretar. E aí eu explico cada substância, as substâncias anti-inflamatórias, as substâncias analgésicas, que são opioides endógenos que temos dentro de nós. Então, no próximo vídeo, fiquem ligados aí que aí eu explico cada substância que são secretadas pelo nosso próprio organismo e a autocura. Na acupuntura, a gente apenas estimula os pontos corretos. Por exemplo, isso daqui que eu mostrei, ó, desses nervos aqui, ó, nessa outra figura aqui do livro de anatomia, mostra, ó, olha só, tanto a parte verdadeira, que essa daqui é uma figura, uma foto verdadeira da região lombar da coluna vertebral dos cães, e essa daqui é uma figura representativa, ó. Vocês podem ver que todas essas estruturazinhas aqui, ó, aqui é a coluna, ó, coluna, e todas essas estruturazinhas aqui alaranjadas e aqui amareladas são os nervos. Ali, ó, nervo esplênico lombar, nervo esplênico maior e menor, olha lá, ó. Nervos lombares, que normalmente são comprimidos, né? Mas não só a parte lombar. Aqui a gente está focando na parte lombar. Mas, né? São comprimidos. A coluna toda, ó, tem é semelhante assim, ó. Aqui a coluna, né? Na vista lateral. E os nervos saindo ali do meio, ó. Então, qualquer desajuste dos discos vertebrais vai causar ali uma compressão de nervos ou pelas estruturas ósseas ou pelo edema das estruturas moles, né, no caso do músculo, enfim. Ali, ó, passa a artéria e tudo mais. Aí, no caso aqui, ó, né, a acupuntura, olha só, tem vários pontos de acupuntura, ó. Esses daqui são só alguns, tá? No cão, tá vendo? E a gente tem os pontos pré-determinados. E sempre esses pontos, eles são pré-determinados pelas fibras nervosas livres que foram pesquisadas, né? Nós temos até uma maquininha em humanos. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês aqui em humanos também, ó. São muitos pontos, são 3.000 pontos em cada organismo, no caso, de acupuntura. Então, né, por isso que é uma pós-graduação mesmo de 2 anos e meio. Tem que saber não só os pontos, como a fisiologia oriental, enfim. Depois eu vou mostrar para você que a gente tem uma maquininha que a gente até compra quando a gente está fazendo a pós-graduação, só que essa maquininha é humana, para mostrar como a pele em diferentes regiões do corpo, ela é diferente, a pele é diferente, ela não é toda igual. O tecido subcutâneo possui essas fibras nervosas livres, que é uma maquininha que tem o ponto positivo e o negativo, a gente segura de um lado, do outro a gente vai colocando na pele da pessoa. E aonde tem o ponto de acupuntura, que são essas fibras nervosas livres, a maquininha faz assim, ó, zzz, faz um barulhinho, porque tem um aumento de eletricidade ali. E aí, quando a gente não tem muita prática, a gente utiliza a maquininha para a gente começar a fazer acupuntura em humanos. É muito interessante. Aqui, ó, nós também temos, né, Atlas equino. Por isso que para fazer acupuntura humana, nós temos que ter uma faculdade que ensine anatomia e fisiologia humana, no caso. E para fazer acupuntura, ser um acupunturista veterinário, nós necessitamos fazer a medicina veterinária, que é a faculdade que vai nos ensinar a anatomia e a fisiologia veterinária, que é diferente da de humano, né? Para quê? Para a gente saber o que a gente vai tratar, como a gente vai tratar e anatomicamente os pontos de acupuntura. Por isso é muito importante, a acupuntura não é um curso, é uma pós-graduação, ou seja, uma graduação além da faculdade. E para fazer em humanos tem que ter uma faculdade, como eu tenho de educação física, que a gente aprendeu a anatomia e a fisiologia humana. E para
poder trabalhar com a acupuntura veterinária, além da pós-graduação, devemos fazer uma faculdade de medicina veterinária para, né, termos estudado bem a anatomia e a fisiologia veterinária de cada espécie. Tá bom? Então até os próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês o aparelhinho e vou mostrar para vocês também as substâncias que são secretadas pelo organismo a cada estímulo do agulhamento, da acupuntura. Até a próxima, então. Se inscrevam no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Beijão, tchau, tchau.